Olá, pessoal. Continuando o nosso assunto sobre o DNA, replicação e transcrição, nós falamos um pouco sobre replicação, vamos falar um pouquinho agora sobre a transcrição. Os genes, como a gente estudou lá atrás, gene seria aquela unidade escrita lá no DNA que é correspondente a uma proteína lá no citoplasma, que vai ser fabricada no citoplasma. Então, um gene seria um pedaço do DNA, um trecho do DNA onde está escrita a sequência, onde está escrita a informação para fabricar uma proteína no citoplasma. Os genes, eles são feitos, então, de DNA. Todo gene é DNA, nem todo DNA é gene. Naquela fita gigante de DNA, você tem pedaços onde você tem escritas ali sequências de proteínas. Esses pedaços são os genes. Mas você tem muitos trechos onde você tem escritas ali sequências escritas com nucleotídeos, sequências inteiras que não vão produzir nada, que não vão fabricar proteína, que não vão fazer nada. Essas sequências que não vão fazer esse processo todo de gerar proteínas, elas não são genes. Então, gene são trechos do DNA onde tem escrita a informação para uma proteína. Os genes, eles vão ser transcritos para uma molécula intermediária que a gente falou, e essa molécula que é o RNA, e essa molécula vai lá para o citoplasma produzir proteína. Olhando para esse esquema, eu tenho uma célula. Aqui eu tenho o núcleo da célula. Lá dentro do núcleo da célula eu tenho o DNA todo descompactado, ou seja, eu tenho o cromossomo descompactado, o DNA está todo embolado, entre aspas, ali. Essa dupla fita de DNA, ela tem informações escritas nos seus degraus. Lembra? Corrimão é fosfato e pentose, a informação, a variação da informação, ela está escrita ali nos degraus, escrito com nucleotídeos, os monômeros do polímero de DNA. E essa informação está escrita ali, em alguns pedaços, alguns trechos eu vou ter o gene. Os genes, então lá no DNA, eles são portadores da informação daquela proteína que vai ter que existir lá no citoplasma, para fazer algum papel para aquele organismo. O gene tem a informação escrita nele para a sequência que os aminoácidos vão ter que ser encaixados para virar essa proteína. Do gene, lá no DNA, para chegar até a proteína, o DNA precisa fazer a transcrição, que é a fabricação do RNA. Como que isso vai acontecer? Lá no DNA, voltando ainda naquela imagem, onde está o gene, o DNA vai abrir uma alça. Do mesmo jeito que a gente viu quebrando pontes de hidrogênio lá na replicação, o DNA vai abrir uma alça bem no trecho onde está escrita a informação ali do gene, onde está escrita a informação da sequência da proteína que vai ter que ser fabricada. Quando ele abre essa alça, ele vai ser lido por uma proteína. Imagine aqui, a dupla fita de DNA, ela vai abrir uma alça, um lado da fita vai para cima, outro lado vai ficar separado lá embaixo, ele vai ser lido por uma proteína que chama RNA polimerase. A gente viu lá em replicação que quando abre a dupla fita de DNA, ele vai ser lido, essas fitas simples, elas vão ser lidas por proteínas que chamam DNA polimerase. Polimerase está relacionada a polímero. Polímero não são sequências de monômeros, a gente já não estudou? Não são pecinhas repetitivas que vão se encaixando? A DNA polimerase, ela lê o DNA e polimeriza nucleotídeos. Ou seja, ela lê o DNA, a fita molde, a fita original que ficou, e ela vai encaixando nucleotídeos, polimerizando, encaixando nucleotídeos, formando a fita complementar. Então, DNA polimerase lê DNA e fabrica DNA. Quando um gene vai ser transcrito, não estamos mais falando de cópia de DNA, nós estamos falando de DNA fabricando proteína, através do RNA. Quando o gene vai ser transcrito, a dupla fita de DNA é aberta, quebra as pontes de nitrogênio. As pontes de hidrogênio são quebradas da mesma maneira como acontece lá na replicação do DNA. A RNA polimerase, uma outra proteína, lê esse trecho onde tem a informação do gene e ela vai, RNA polimerase, ela vai polimerizar o RNA.
ela vai ler a fita molde do DNA, que tem a informação lá da proteína, e ela vai encaixando os nucleotídeos, os monômeros de nucleotídeos, na ordem certa, correspondente ao que está escrito no DNA, transcrevendo a informação que está escrita no DNA, transcrevendo essa informação para o RNA, para que ele vá lá para o citoplasma mandar fabricar a proteína. O que é uma transcrição, gente? Transcrição não é réplica, não é cópia. Quando você está fazendo a replicação do DNA, você está fazendo uma cópia. O que está escrito aqui, você vai copiar idêntico. Se você copiou um trabalho da internet que o seu professor mandou fazer, você está fazendo uma réplica. Se você copiou igual, você está fazendo uma réplica. Se você leu, entendeu e escreveu com suas palavras, você está repetindo a informação, mas escrevendo com suas palavras, você está mudando as palavras, mudando o texto, você está fazendo uma transcrição. Transcrição, você muda um pouco. Você está mantendo a mesma linha de raciocínio, você está mantendo as mesmas informações, mas você está mudando as palavras. Mudou um pouco, você está fazendo transcrição. Copiou idêntico, você está fazendo replicação. O processo de cópia do DNA chama replicação porque faz idêntico. O processo de fabricação do RNA, para poder ele levar a informação lá para o citoplasma fazer proteína, chama transcrição porque não é exatamente idêntico. Ele vai usar um dos lados do DNA como fita molde e vai fazer a síntese do RNA. Só que na hora que ele vai sintetizar o RNA, ele vai mudar um pouquinho. Por isso que a gente está chamando de transcrição. Vamos lá, vamos ver essas diferenças e vamos entender esse pouquinho que ele muda ali. Vamos olhar um pouquinho, relembrando a diferença entre DNA e RNA, algumas coisas que a gente já falou. O corrimão da escada da dupla fita do DNA, ele é formado por fosfato ligado a uma pentose. A pentose do DNA é a desoxirribose, que é um carboidrato que nesta ligação ele tem um hidrogênio. O RNA, que é fabricado lá na transcrição, a pentose, o carboidrato lá do RNA, que vai ficar no corrimão da escada, ele não é a desoxirribose, ele é a ribose. É uma molécula idêntica, mas que ela tem um oxigênio aqui antes desse hidrogênio. Ok? Então, já mudou um pouquinho. O DNA que é feito de que é escrito de desoxirribose, ele é transcrito para RNA, que já é feito com ribose. Não é exatamente a mesma coisa. São nucleotídeos que são encaixados, mas são um pouquinho diferentes. Ok? Outra coisa. Lembra das bases púricas e pirimídicas? Adenina e guanina? Citosina e timina? Adenina se liga a timina? Citosina se liga a guanina? Ok. A base pirimídica do RNA é uracila no lugar da timina. A adenina se liga a timina no DNA. Mas quando vai fabricar o RNA, a adenina se liga à uracila. Então você já está mudando um pouquinho, você está fazendo transcrição. Outra coisa, o DNA é dupla fita. O RNA é uma cadeia simples. Ele não vai ter pareamento. O DNA é dupla fita. O RNA vai ser uma cadeia simples. De todo jeito eu tenho o corrimão da escada, onde eu troco desoxirribose por ribose. De todo jeito eu tenho degraus na escada, que são as bases nitrogenadas, ok? Só que essas bases não estão aos pares no RNA. Então eu estou fazendo uma transcrição, eu estou copiando aquela informação, mas eu estou modificando um pouquinho. Suficiente para poder trazer a mesma informação. A informação está vindo do mesmo jeito, o que vai ser feito é o que está escrito lá, a informação está vindo igual, como você lendo cada linha do texto que você está usando como referência para fazer um trabalho, e você vai transcrevendo, mantendo as mesmas informações. Só que você está mudando as palavras, mas você está mantendo as mesmas informações, você está fazendo uma transcrição. Você mantém as mesmas informações que estão escritas no gene, lá no DNA, o gene está no DNA, não no RNA. As mesmas informações que estão escritas no gene, você transcreve para essa molécula de RNA e ali esta molécula está trazendo as mesmas informações de lá, mas numa molécula mais simples, numa molécula que não é dupla fita, numa molécula que é um pouquinho diferente. Ok? Não existe replicação de RNA. DNA, você consegue fazer uma réplica. DNA é lido por DNA polimerase e faz DNA.
RNA é fabricado por DNA. DNA dá origem a DNA. RNA não dá origem a RNA. RNA vem de DNA. DNA é aberto para poder uma das fitas da dupla fita de DNA ser lida pela RNA polimerase e transcrever a informação para uma fita simples de RNA. Não existe replicação de RNA. RNA só nasce de DNA. Tem que existir o DNA para que o RNA venha a existir. Ok? Guardando essa informação, não esqueçam como que a dupla fita se abre. Do mesmo jeito, quebrando as pontes de hidrogênio, como na replicação, só que abre em cima do gene. E, para a gente finalizar, uma das fitas apenas que vai servir de molde para fabricar o RNA, não são as duas. Então não é o DNA na replicação, abre, as duas fitas vão ser lidas por DNA polimerase para poder virar duas cópias idênticas. Quando um gene vai ser lido, a dupla fita se abre, mas uma delas só vai servir de molde para a RNA polimerase ler para fabricar a molécula de RNA. Não vão ser duas que vão ser feitas, vai ser uma só, ok? As bases elas vão se parear do mesmo jeito. Você vai ter a RNA polimerase lendo o DNA e encaixando ali o nucleotídeo complementar. Só que toda vez que no RNA ele for complementar o que está ligando a uma adenina, que seria uma timina no DNA, ele vai encaixar uma uracila, porque no alfabeto do RNA, a base que vai ser trocada por timina vai ser a uracila. Então, uma adenina vai se ligar à uracila, mas uma timina no DNA vai se ligar a uma adenina no RNA. Ok? É assim que acontece a transcrição, é assim que a gente vai fechar por enquanto. Depois, nos próximos módulos, a gente vai ver com um pouco mais de detalhes como que esse processo acontece. Até já!